Paz do Senhor. Vamos entrando aqui. Tava sumidinha, né, gente? Nós fomos visitados pelo Covid novamente, esses dias para trás. Deixa eu ligar a luz aqui para ficar melhor. Oi, meu amor. Paz, graça e paz. Vamos mandando aviãozinho, porque eu tô muito sumidinha, né? Bastante sumidinha. Tô aqui convidando algumas pessoas, porque eu resolvi do nada fazer aqui. E como eu tô bem sumidinha, né? Eu não avisei, não programei essa live hoje, mas como diz, aprove o Senhor que eu estivesse aqui nessa noite e vamos nós. Eu tava sumidinha aí, a demanda da casa no final do ano ficou um pouquinho mais apertada, maior, e eu precisei fazer uma pausazinha, né, para acudir algumas coisas, crianças de férias, e assim vai. Bom, o que nós vamos falar hoje é algo que o Senhor tem atentado o meu coração. Rubi, Gracinha, queria tanto ter estado aí com vocês, mas eu tava de Covid, né, Rubi? Mas amém, vai ter outra oportunidade, em nome de Jesus. Bom, o tema que traz, né, que me traz aqui hoje novamente, eu tava sumidinha esse tempo, como eu falei com vocês, é algo que o Senhor nesse tempo tem chamado muito atenção, tem me capturado os meus olhos para esse tema. E eu estava esperando nele o tempo de vir, de falar sobre essa palavra. Vai ser uma palavra breve. Mas o que o Senhor tem me atentado? Ó, não podemos nos perder e nem perder a nossa casa. Estamos aí, né, o Senhor às portas. Ele quer restaurar o nosso romance. Eu fiz uma live, depois quem quiser, Dudinha, princesa, quem quiser dar uma olhadinha lá na live onde eu falo que é tempo de nós resgatarmos esse romance com o Senhor, né? Nós precisamos resgatar o amor verdadeiro, o primeiro amor, o relacionamento íntimo, pessoal, constante, diário com o Senhor. Mas hoje, gente, nós vamos falar aqui sobre isso. É tempo de não nos distrairmos. É tempo de não nos perder e nem perder a nossa casa, né? Então nós vamos começar aqui, ó, lá em 2 Pedro. Eu vou ler rapidinho do 1, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 11. Porque o Senhor me atentou, tem me atentado nessas últimas semanas para uma coisa que tem se repetido muito. E o que é isso que tem se repetido muito? Pessoas que o Senhor levantou, né, para tocar vidas, para tocar nações, para estar à frente do corpo de Cristo, e que essas pessoas estão impactando vidas, elas estão tocando pessoas, mas elas estão perdendo seus filhos e a sua casa. Então, o que acontece? Elas estão perdendo seus filhos. E o Senhor tem me atentado, Cidinha, tem me atentado muito para isso. Tem voltado os meus olhos para isso, né? Pessoas do cotidiano, que são líderes, né, no corpo e que tocam pessoas, que são usados para ganhar vidas, mas que estão perdendo seus filhos dentro de casa. E o Senhor me trouxe N pessoas, N exemplos nessas semanas. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me falar com isso? Né? O que o Senhor quer que eu me atente para isso? O que o Senhor quer
falar para o teu povo, para todos nós sobre isso, né? Então, o que que acontece? Cidinha. Aí, o que que acontece? Lá em 2 Pedro, nós vamos começar a ler do 3. Aqui o Senhor vai nos falar sobre a diligência. Estamos em tempos de buscar santidade, em tempos de buscar consagração. E o que que tem acontecido, né? Por que que essas pessoas têm impactado nações, têm impactado pessoas e muitas vezes têm perdido seus filhos dentro de casa? E a palavra fala aqui, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados, Adilson, para a glória e a virtude do Senhor, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Né? Nós precisamos viver nos afastando, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo, para que nós possamos ser imagem e semelhança do Senhor e não nos amoldemos a esse mundo. Mas muitas das vezes o ativismo tem nos feito andar no automático e acabamos por nos amoldar a muitas coisas desse mundo. E aí, ó, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, tempo de sermos diligentes, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Minha comadinha entrou. Com a Deja, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Por estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, nós vamos melhorando, nos parecendo mais com o Senhor, de glória em glória, dia após dia, assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre nós. De modo, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos esforçar em conhecer profundamente ao Senhor. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Estamos vivendo tempos que nós precisamos estar vigilantes, diligentes, não nos distrair, para que nós possamos continuar a nossa fé, continuar o que fala aqui, ó, perseverança, virtude, conhecimento, nos aprofundar em conhecer ao Senhor, em ter um relacionamento íntimo, profundo e constante com o Senhor. Né? Ali Jó, ele falava, ó, eu conhecia Deus de ouvir falar, aí eu passei a conhecer ele de verdade, é ter um relacionamento, não só conhecer pela palavra, né? A palavra, Marcelinha, não só conhecer pela palavra, mas o autor da palavra estar conosco ali, ministrando ela aos nossos corações. Vou fazer uma pausa aqui para falar da Marcela. Marcela hoje foi boca do Senhor na minha vida, né, para determinar o tempo de voltar às lives, né? O pastor André também, essa semana conversou comigo, mas a Marcela hoje... Eu chorei litros e litros com a Marcelinha hoje, que foi assim, como diz assim, canal direitinho do céu sobre a minha vida nesse dia de hoje, viu? Te amo, minha amiga. Então aqui, ó, por isso vos, irmãos, procurai com diligência
cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não vos tropeçarei em tempo algum. Repetindo esse versículo, porque estamos vivendo tempo de estar no centro da vontade do Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, estar exatamente no centro da vontade do Senhor. Né? Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? O porquê que nós estamos vivendo tempo de ser diligente, de ser vigilante. Para que isso aconteça, que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não só nós, mas que nós sejamos instrumentos para transbordar e ganhar vidas para o Senhor, enquanto ainda há tempo, vamos falar assim, né? Amém, marchar forte, fazer barulho com o nome do Senhor, né? É o tempo de nós revelarmos a glória do Senhor, da glória do Senhor ser revelada através das nossas vidas. E aí, voltando aqui no que o Senhor tem atentado os meus olhos, né, para esse tempo. Por que que muitas pessoas estão impactando, milhares de pessoas estão impactando centenas de pessoas e os seus filhos dentro de casa estão perdidos? E como eu falei para vocês, o Senhor foi me mostrando pessoas do cotidiano, pessoas conhecidas mundialmente, né, que levaram e levam muitas pessoas a se render a Cristo, mas que seus filhos biológicos dentro de casa estão perdidos. É algo que o Senhor tem me feito olhar de uma maneira assim muito específica. E semana passada eu cheguei a ficar preocupada. Falei, Senhor, o que acontece que o Senhor quer tanto me mostrar algo nesse sentido? E aí, lá em Deuteronômio, gente, 6, do 6 ao 9, é um versículo muito conhecido, que eu particularmente levo muito a sério. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa palavra, gente, é uma palavra que fala muito, 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 muito ao meu coração. Muito mesmo. Inculcar nos nossos filhos, de manhã, de tarde, de noite, pelo caminho, sentado, ao deitar, ao levantar, ou seja, nós ministrarmos com a nossa vida aos nossos filhos. Nós não podemos negligenciar a geração que o Senhor confiou a nós. Nós não podemos negligenciar essa geração. E aí o Senhor me conduziu a anotar algumas coisas aqui, né? O que pode estar levando esses filhos dentro de casa se perderem? Porque lá em Salmos 127, 3, fala: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é algo bom, é algo jubiloso, é algo que traz alegria. E aí fala: feliz o homem, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Vou parar por aqui. O que acontece? Os filhos são herança do Senhor para nós. O Senhor nos confiou e Ele nos deu a instrução. Inculcar a palavra de dia, de noite, no sentar, no andar, no falar, no amanhecer, no deitar. Isso é o quê? É pregar com a nossa vida. É pregar com a nossa vida. É sermos testemunhos. E o que pode estar acontecendo nas casas e nas famílias, né? Que as pessoas estão impactando o corpo, estão sendo usadas para impactar vidas,
mas estão perdendo suas casas, estão perdendo seus filhos. Primeiro, porque os filhos, nós precisamos criar filhos que conheçam a palavra, que entendam que a palavra é o manual de vida que o Senhor nos deixou. Mas principalmente nós precisamos criar filhos apaixonados por Cristo. Os nossos filhos precisam ver em nós uma paixão pelo Evangelho, uma paixão por Cristo, pela obra. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes... Opa! Chutei o negócio aqui, gente. Muitas das vezes, a gente realiza a obra do Senhor, a gente entra pro quarto para orar, a gente vai à igreja, participa dos cultos e tudo, mas às vezes deixando transparecer que aquilo é peso, é obrigação. E se a gente deixa transparecer isso para os filhos, é porque é isso que a gente está sentindo. Porque a gente não pode transparecer uma coisa que não está sentindo. Isso é hipocrisia. Ah, eu vou mostrar que eu tô alegre sem eu estar alegre. Isso é hipocrisia. Mas os nossos filhos precisam ver em nós paixão por servir a Cristo, paixão por estudar a palavra, prazer por trancar a porta do quarto e ter relacionamento com Cristo. Porque muitas das vezes, o que os filhos estão vendo? Ativismo. Meu filho amado entrou aqui para ver a mamãe, meu primogênito. Parei tudo agora para te honrar, meu filho. Então, o que acontece? Meu filho está aqui. Eu não posso vir aqui na internet falar algo que eu não vivo. Ah, mas você vive toda a palavra, você é... Nossa, não, gente. É assim, eu aprendo hoje, eu me esforço para viver hoje. Rodrigo Filho tá aqui. Eu erro, eu faço feiura, mas eu peço perdão. Eu falo, olha, mamãe agora perdeu o domínio próprio, fez feiura. Não siga o exemplo que eu acabei de ter essa atitude agora. Vocês já viram a mamãe fazendo isso muitas vezes? Não. Então, por favor, eu errei. Mas naquilo que eu erro, eu aprendo na palavra, eu não posso errar de novo. Então, é dessa forma que a gente precisa viver. Por quê? Porque muitas das vezes os filhos vê esse ativismo sem paixão, sem amor. E aí, o que acontece? É mesmo, gente, dá coraçãozinho. Porque como eu não avisei ninguém que eu ia fazer essa live, tô fazendo num horário tarde, né? Pode ser que às vezes, por ter poucas pessoas, a live caia antes do tempo necessário, né? Para terminar a palavra. E aí o que acontece? Nós não podemos fazer do chamado um peso. Não é fácil as renúncias, não é fácil viver o chamado, viver o propósito, mas em tudo o Senhor está conosco, igual eu e a Marcela conversava hoje. Em tudo a gente vê a mão poderosa do Senhor. Nós passamos pelo Covid pela segunda vez, semana retrasada. Não foi fácil, mas em tudo a gente viu a mão poderosa do Senhor. E aí o que acontece? Muitas das vezes os nossos filhos testemunham as frustrações que nós temos com pessoas dentro da igreja. Por quê, gente? Porque o corpo de Cristo, os irmãos existem para fiar uns aos outros. Não é tudo só maravilha. Mas nós temos que revelar a verdade para os nossos filhos. Que o nosso referencial, o nosso modelo é Cristo. Pessoas falham, pessoas erram e nós somos assim. Eu falho com eles aqui em casa. Tati! Eu falho com eles aqui em casa, eu faço feiura. Os meus filhos estão aqui assistindo a live. E só que o que acontece? O que não pode é ter uma incoerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz. Errar, chamar os filhos, chamar o esposo, falar, ó, eu errei, eu fiz feiura, me perdoa, orem comigo, para que eu não venha fazer isso de novo, porque a palavra diz assim, assim, assim.
Gente, nós nunca precisamos tanto do versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo tem padecido por falta de conhecimento. Essa verdade aqui, essa palavra, ela precisa ser verdade na nossa vida. Ela precisa ser viva e eficaz na nossa vida. Sempre, 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 sempre. E aí, gente, por que que às vezes, muitas vezes, as pessoas estão cumprindo o propósito chamado fora de casa, estão perdendo seus filhos dentro de casa? Por isso, porque vê que o chamado é um peso, que o chamado muitas vezes é frustração, que muitas vezes, o que que acontece? As pessoas olham para a igreja corpo, para o ir ao culto, para o estar em contato, assim, estar em oração. Às vezes os filhos vão olhar para os pais e vão ver aquilo como o motivo da ausência do pai. Ou seja, de o pai não estar em casa naquele momento. Mas o que que acontece? Isso aí é a administração de nós adultos, nós pais, administrarmos o nosso tempo, termos tempo de qualidade com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a esposa, para que os filhos entendam que o tempo de estar na igreja, o tempo de entrar para o quarto e orar, o tempo de reunir a família e fazer o culto doméstico, não é um tempo de tirar, como diz assim, deixar a parte a diversão, de ser a ausência dos pais em casa, mas aquilo, eles têm que entender que aquilo é prazer, é deleite. Por mais que seja pesado o chamado, que haja renúncias, que haja sacrifícios, os filhos têm que entender que isso vale a pena. E eles precisam ver em nós que nós fazemos isso não por obrigação, não por medo de irmos para o inferno, não por medo da repreensão, da exortação do Senhor, mas por amor, por paixão, que às vezes nós vamos sim não querer ir, né? Num culto, num seminário, num congresso, mas a fome e a sede falam mais alto. Não obrigação, não peso. Pelo contrário, paixão por Cristo. Nossa, eu tô cansada, mas se eu não for, eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo o transbordar do Senhor. O que o Senhor tem para entregar, né? Se eu não entrar pro meu quarto agora e buscar um relacionamento agora com o Senhor, eu tô sentindo saudade do secreto. Os nossos filhos precisam nos ver queimar na presença. Por paixão, por amor. Sabe ali o amor de Cânticos? O noivo quer a noiva quer o noivo, e eles se empenham em estar ali um com o outro. Minha mamãe chegou. O noivo deseja estar com a noiva e a noiva deseja estar com o noivo. E parece que as horas elas estão fatigantes se a gente não tem esse encontro com o noivo e com a noiva. É isso que os nossos filhos precisam ver em nós. Mais uma vez eu vou falar que o evangelho, servir a Cristo, chamado, cumprir o propósito, não é peso, não é frustração, é fome, sede, prazer, deleite. Mesmo que haja tribulações, privações, provações, renúncias, porque gente. Eu tô aqui, meus filhos, meu esposo tá aqui, minha mãe, eles podem falar. A nossa vida muitas vezes é mais de renúncias do que de muitas outras coisas. Mas mesmo assim, nós somos apaixonados por Cristo. Nós choramos na presença do Senhor. Às vezes hoje a Camille veio perguntar para mim: por que a senhora tá chorando desse jeito? Eu falei assim: é gratidão, é amor ao Senhor. É amor, porque Ele me tocou de uma forma diferente. Então é isso que eles precisam ver em nós. Incoerência. Nós não podemos pregar algo e não viver. Igual eu falei, eu
vivo isso aqui 100%. Gente, não, eu estou sendo transformada de glória em glória. Graças a Deus, eu não sou a Karina que eu era ontem. Amanhã, em nome de Jesus, eu não vou ser a Karina de hoje, porque a cada dia o Senhor vai me transformando um pouquinho. A cada dia o Senhor vai me construindo de glória em glória, vai tirando algo da Karina, do velho homem, né, da velha Karina, e colocando algo dele. Ele pega o barro ali, ele vai amassando e vai deixando a digital dele. Eu vou perdendo a minha forma que o mundo distorceu e vou retomando a forma original que ele me fez antes de eu estar no ventre da minha mãe, né, pastora Sônia? Então, gente, o que acontece? A incoerência. Eu não posso, o que eu aprendo hoje, eu me esforço para viver hoje. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo dentro de casa. Porque se os meus filhos, se o meu esposo vê que eu prego uma coisa que eu não vivo dentro de casa, eu perdi o respaldo dentro da minha casa. Eu perdi o quê? Eu perdi a autoridade dentro da minha casa. Porque então eu terei me tornado uma farsa. Eu preciso estar aqui falando algo que eles me veem vivendo dentro de casa. Muitas vezes, às vezes, o Rodrigo Filho, falam para mim: ah, mas todo mundo pode isso, por que a senhora não? Porque de mim em particular, o Senhor exige isso. E é a minha escolha. É a minha escolha. E eu obedeço com alegria. Nem sempre é fácil abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor com alegria. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E se Ele está me corrigindo, eu sou filha. E a minha alegria é por ser filha. É por ser filha. E é isso que os nossos filhos precisam ver em nós. Que nós vivemos para depois pregar. Né, o Senhor já me fez aqui contar a feiura minha na live, que eu tinha feito com o meu menino, e eu cheguei aqui e falei, ó, gente, porque a gente erra, a gente tá aqui, só que às vezes tem dia que o domínio próprio ele falha, só que o que a gente tem que fazer? O Espírito Santo vem, ó, aciona ali o alerta vermelho. A gente tem que entrar em conserto naquele momento, não deixar isso se acumular. Porque os nossos filhos não podem ver em nós incoerência e hipocrisia. O que mais tem hoje é pessoas que pregam, mas que não vivem essa verdade dentro das quatro paredes, né? Dentro das suas vidas. E isso é muito grave, isso é muito sério, gente. Porque, como diz assim, no dia do nosso estar frente a frente com o Senhor, Ele pode olhar e falar assim: eu não vos conheço. Diziam Senhor, Senhor, mas não me obedeciam. Né? Tem um versículo, acho que é Lucas 14:31, deixa eu confirmar aqui, que é um versículo que é rema para minha vida. Quer ver? Eu sempre perco ele, gente, mas é o que ele fala assim, ó. É Cristo falando que ele veio para que todos soubessem que ele obedece o Pai. Ele veio para obedecer o Pai. E é isso, eu acho que é João, não é Lucas 14, é João 14:31, quer ver? Deixa eu ver aqui. Que ele fala? Ele fala assim: eu vim para obedecer meu Pai. E isso para mim, gente, é um versículo. Aqui, isso mesmo, João 14:31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Eu levo esse versículo muito a sério. Por quê? Porque nós precisamos obedecer ao Senhor. Não basta eu falar que Ele é meu Senhor. Eu preciso obedecer Ele e obedecer por temor, por amor. Não por medo, não por pensar assim, nossa, eu vou pro inferno. Não, por amor. Lógico, gente. Ninguém quer ir pro inferno. Nós queremos a salvação, e é o que fala aqui, ó. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A nossa entrada no reino de Deus, né? Então, o que acontece? Lá no versículo 15, é outra coisa também que fala muito ao meu coração. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente
por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. É o legado. A nossa vida precisa falar aos nossos filhos, de modo que eles estejam na escola, estejam em outro lugar longe de nós. Mas ali, se acontece alguma coisa, eles vão lembrar, não, a minha mãe, o meu pai vive isso, ensina isso. Então liga o alerta neles, ó, isso não é para mim. Olha, isso aqui tá me pondo em perigo nesse momento. Eu preciso tomar uma atitude. Isso é legado, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, ou seja, de tudo aquilo que aqui o apóstolo está ali ministrando às pessoas. Ele está ali transbordando a verdade da palavra. Outra coisa que tem tirado, né, os filhos, tem feito os filhos perdidos dentro de casa. A letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Muitas vezes os pais, nós podemos ser legalistas, falando ali, ó, a palavra fala assim, fala assim, fala assim, como ordem. Ah, isso é certo, isso é errado. Não. Vem cá. Eu vou inculcar na sua mente. Mas vamos chamar o Espírito Santo. Teve um dia que eu fiz uma coisa aqui com os meninos, eles me perguntaram sobre perdão, sobre o que é fardo pesado, fardo leve. E aí, Rodrigo Filho tá aqui, deve lembrar disso aqui. Tava ele e a Camila aqui no quarto, eu sentada naquela cadeira ali. E eu falei, pega uma mochila. Enchi a mochila. Falei, agora anda com a mochila. Falei, olha aqui, se você andar sem perdoar as pessoas, né, fazendo coisa errada, etc, etc, fui ministrando a palavra no exemplo ali. Falei, não é difícil carregar essa mochila? Agora, ó, vamos largar o medo para trás. Aí tirava uma coisa. Vamos largar a falta de perdão. Vamos, né, cumprindo valores e princípios. Falei, e agora? Com a mochila vazia, não é mais fácil correr? Não é mais fácil de andar? Não é mais fácil chegar onde vocês precisam chegar? É isso. É mostrar para os nossos filhos vivendo. Olha, gente, vocês estão vendo que nós passamos por uma frustração, mas vem aqui, vamos orar juntos em família, vamos liberar perdão, porque a palavra nos ensina assim, assim, assim. Na prática, gente, eles nunca vão se esquecer. Se a gente ficar só lendo, sem viver, vai ficar neles, mas o viver fica impregnado, é um legado. Quando nós não estamos fisicamente perto deles, eles vão se lembrar daquilo que nós vivemos e ministramos a ele, porque nós não podemos pregar algo que nós não vivemos. Muitas vezes eu chamo os meninos e falo, olha, aqui a palavra fala assim, assim, a mamãe tá se esforçando para ser essa mulher virtuosa. Tem coisa que a mamãe ainda não consegue, mas eu preciso melhorar. A gente vai conversando e vai expondo os erros, expondo as fraquezas, as mazelas. E aí, uma outra coisa, aonde está o romance? É o que eu falei. Muitas vezes os filhos nos dizem, ai, vou para a igreja, ai, tô cansado, queria ficar em casa. Ai, não. E não é que tá errado só transparecer isso para os filhos, não. Tá errado porque se a boca fala, o coração tá cheio. Aí nós temos que parar tudo. E muitas vezes nós não queremos parar para voltar ao primeiro amor, para consertar o erro, para ver aonde que a paixão deu lugar ao cansaço, aonde o amor deu lugar ao peso. Olha, tá errado. Se eu não tô tendo prazer em me reunir com o corpo de Cristo, se eu não tô tendo prazer de sentar e ler a palavra, se eu não tô lá assim, lavando louça e assim meu coração queimando para trancar no quarto e chorar um pouquinho nos pés do Senhor, algo está errado. E se algo está errado, eu preciso parar, me arrepender e entrar em conserto com o Senhor, para que os nossos filhos
vejam que se algum momento da caminhada o servir a Cristo é peso, tá errado. Eles vão precisar parar tudo para ter um tempo de conserto. Tudo isso eles precisam ver em nós. E é o que eu falei. Então, assim, nós precisamos criar filhos apaixonados por Cristo. Porque é isso mesmo, Adilson. Né? O Senhor disse que nós teríamos aflições, mas nos disse para ter ânimo. Porque Ele estaria conosco todo o tempo. Nós precisamos, gente, voltar ao primeiro amor, voltar ao romance de Cânticos. A noiva desejada na presença do noivo. Tem um versículo lá de Cânticos que eu amo muito e eu já fiz uma live a respeito dele, né? Que fala Cânticos 1:4. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras, né? Nós precisamos ter fome, sede, prazer, gente, voltar ao romance com o Senhor. Essa vontade de estar na presença dele, essa vontade de estar reunido com o corpo de Cristo, essa vontade de entrar, trancar a porta e chorar nos pés do Senhor, vontade de ir para o quintal e começar a cantar, de fazer cânticos ao Senhor, adorar o Senhor com cânticos, com instrumentos, com o nosso corpo, com tudo que a gente puder. O Senhor está nos convidando a esse romance novamente, a esse amor, sabe aquele amor ali de antes do casamento, né? Que você tá, nossa, quando o namorado vai embora para a casa dele, você fala: não, eu quero que chegue o tempo que você fique, que nós não sejamos mais, gente, templo de visitação, mas que nós sejamos templo de habitação, para que o noivo venha e o noivo permaneça. Isso que fala, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse desejo verdadeiramente íntimo precisa estar queimando dentro dos nossos corações de novo. Não é só a letra. Ah, vem, Senhor Jesus. É eu verdadeiramente chorar de saudade de estar ali uns minutinhos na presença do Senhor. Tudo que a gente vai fazer no nosso dia, eu lavo louça conversando com o Senhor, eu estendo roupa e tudo, mas tem hora que eu fico mal-humorada, porque eu quero vir aqui pro quarto. Que seja 3, 5 minutos, 10 minutos, eu não sei, às vezes ele nos chama para 3 minutos e vira 3 horas, mas o Senhor, isso precisa arder de novo dentro de nós. E muitas vezes os filhos estão em casa, perdidos, enquanto nós impactamos nações, pessoas, porque eles olham para nós e vê que isso é peso. Isso mesmo, quem está apaixonado não aguenta ficar longe do seu amado, da sua amada. O noivo não aguenta ficar longe da noiva, mas a noiva precisa desejar estar perto do noivo. A nossa vida tem que ser uma adoração ao Senhor 24 horas. Nós precisamos queimar, e eu tenho certeza, gente, que se os nossos filhos nos virem queimar pelo Senhor, se eles virem os nossos olhinhos brilhar, igual quando a gente se apaixona pelo esposo, pela esposa, os nossos olhos brilham, sabe, ali ó, os problemas parecem que ficam pequenos, as circunstâncias ficam pequenas. Por quê? Porque o amor fala mais alto. Nós estamos ali tão embriagadas, né? No bom sentido, desse amor maravilhoso, de estar na presença do nosso amado, que o resto é resto. E eu tenho certeza que se os nossos filhos nos verem queimar, sabe, ver a nossa paixão, nosso amor por Cristo, eles não vão se perder. Eles vão ser apaixonados por Cristo. Filhos criados não só na palavra, na palavra ali, mas no espírito, a palavra vivificada, revelada, vivida dentro dos nossos lares. Não dá mais para negligenciar
a herança que o Senhor confiou a nós. Fruto do ventre, galardão. Os nossos filhos são galardão, são para honra e não para vergonha. Então, que a palavra do Senhor seja viva e eficaz na nossa vida, que nós possamos viver. O Senhor tem me colocado tantos olhos nisso. Eu falei, ai Senhor, me ajuda, o que é? Eu tô errando com os meninos, né? O que tá acontecendo que o Senhor tá mantendo tantos meus olhos em pessoas que impactam vidas, que ganham pessoas? Angélica, seja bem-vinda, mas que estão perdendo seus filhos dentro de casa. Os filhos precisam ver o amor, o primeiro amor queimando dentro de nós. Eles precisam ver que tudo que nós fazemos para o Senhor, nós damos o nosso melhor, mas por amor. Não por obrigação, não por medo. Por amor, temor e tremor. Sabe? Porque assim, por nos sentir privilegiadas por sermos filhos e filhas. Por sermos noiva desse noivo tão maravilhoso. Gente, vou encerrando por aqui. Né? Já estamos aí quase 9 horas da noite. E era essa mensagem que o Senhor queimou no meu coração para amanhecer ontem, principalmente. E eu ontem fiquei, vou, não vou, e hoje a Marcelinha foi assim, ó, pontual. Né? Um sinal, uma rajada do Senhor sobre a minha vida, para falar, esse é o tempo de entregar essa mensagem. E essa semana nós ainda vamos fazer outras lives aí com algumas mensagens que o Senhor derramou, né, nessas últimas semanas, e que é chegado o tempo de entregar aqui para vocês, compartilhar, tá? Um beijo, gente. Eu vou tentar programar, fazer uma arte da próxima live, né? Hoje foi uma live assim, realmente em obediência ao Senhor. Eu falei, eu vou parar tudo que eu tenho para fazer aqui. Tem roupa ali para estender, tem coisa para fazer, mas eu falei, nós escolhemos por amor viver em obediência. Então, eis-nos aqui. Uma noite de paz para todos vocês, que o Senhor abençoe cada família representada aqui. Né, gente? Que privilégio nós sermos transformados de glória em glória, nós podermos mostrar as nossas mazelas, as nossas falhas, né? Eu andei sumida porque a casa estava precisando de mim, e eu creio que é um tempo de o Senhor colocar tudo no lugar. Então, hoje foi o tempo que Ele determinou para que a gente voltasse às lives, e cá estamos nós em obediência, né? Sendo transformados de glória em glória. Um beijo! Deus abençoe a todos vocês. Olha aqui, gente, tô com unha ruída, né? Porque, igual eu falei, tem coisas que vêm e a gente, nem sempre a gente consegue ali manter o domínio próprio. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque tá um turbilhão dentro de mim. Mas eu sei que o Senhor está pronto para colocar todas as coisas no lugar. E o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente está retendo, igual a Marcela falou hoje. O Senhor está derramando, e a gente está retendo. A gente precisa transbordar. E às vezes estava faltando isso, de chegar aqui e transbordar um pouquinho daquilo que Ele vem ministrando aqui no meu secreto. Porque a gente se acostuma, gente, viver no escondidinho, né? É confortável. O Senhor ministra, eu anoto a palavra, compartilho. Com o irmão, com a irmã, compartilho, ministro na igreja. Mas o Senhor quer que nós transbordemos mais. Obrigada, amor, meu maridão que tá aqui, que é o meu maior incentivador, que tem falado na minha cabeça. Faz live, larga o serviço da casa e faz live. E aí, como dizer, ele precisa vir uma rajada do céu para falar aquilo que ele está falando para mim, né? E que eu possa não mais falhar nisso, que eu possa ouvir mais o meu esposo, né? E que eu possa realmente cumprir o propósito do Senhor no tempo, no modo e na vontade dele, tá? Gritar alto, marchar forte para o Senhor. Avancemos. Vamos para esse lugar aí, vamos resgatar esse amor, né? Esse amor esse primeiro amor ali, de antes das bodas, antes do casamento, aquele amor que não consegue mais estar longe do seu amado.
né? Uma noite de paz, de amor, que o Senhor possa estar de uma maneira sobrenatural com cada família aqui representada, por onde essa live ecoar ainda, né? Que a vontade do Senhor seja manifesta, seja liberada. Obrigado por todo mundo que esteve aqui comigo. Obrigado por você que ainda vai assistir essa live, né? Somos aqui falhos, mas estamos aprendendo, sendo transformados de glória em glória. E não vamos, gente, nós nos recusamos a negligenciar a geração de profetas, de heranças do Senhor que o Senhor confiou a nós, né? Então, nós não vamos negligenciar os filhos, as bênçãos, as heranças que o Senhor confiou a nós. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Essa semana tem mais. Beijo, amo vocês.